Companheiros e amigos inscritos no nosso canal, é dever nosso, agora que temos um número grande de inscritos, deixar registrado todo o momento histórico do Brasil. E eu queria que você acompanhasse esse vídeo até o final e, se gostar, dá um like, compartilhe, porque nós vamos falar de coisas importantes sobre o nosso país. Eu vou começar aqui falando sobre o que está por trás da Operação Lava Jato e por que estão destruindo a soberania nacional. Vou mostrar reportagens que elas conectadas comprovam que o objetivo maior desse grupo de falsos brasileiros foi destruir a economia nacional e acabar, reduzir e até mesmo mitigar a nossa soberania. Vamos acompanhar as matérias. Vejam aí a perseguição contra o almirante Otton Luiz Pinheiro, o homem que desenvolveu a tecnologia atômica e foi preso injustamente pela Lava Jato. E ele diz aqui da importância, e era uma empreiteira que fazia as obras, e foi uma das primeiras missões da Lava Jato acabar com a nossa tecnologia atômica do nosso submarino. E ele diz aqui a importância de ter a tecnologia. Esse trabalho foi descontinuado a serviço e atendendo às ordens da Lava Jato. Em seguida, vamos ver por que não podemos ter submarino atômico nem tecnologia atômica. Vou mostrar a reportagem onde foi descoberto o pré-sal com tecnologia brasileira. Outro herói brasileiro descobriu o pré-sal. Repare que com a descoberta do pré-sal, grandes petroleiras passam a ter interesse pelo Brasil e o governo federal muda as regras, obrigando até a venda já de alguns ativos nacionais. O próprio governo da Dilma vende ativos pressionados pela descoberta do pré-sal e para tentar sair. Você vê que é um caso de pressão internacional pela administração do pré-sal. Reparem agora o que a Operação Lava Jato obrigou a Petrobras a fazer dentro de uma ação conjugada. Veja esse crime contra a Petrobras. Vejam a matéria. Petrobras vai pagar 3 bilhões de dólares para encerrar a ação coletiva, que não se sabia se os acionistas iriam ganhar ou não. Evidentemente que se a Petrobras não for bem defendida nos Estados Unidos, e ela paga para encerrar uma ação dos minoritários que perderam ações durante um período, mas logo em seguida a Petrobras se recuperou. São ações valiosas, ações dos minoritários. Isso tudo é uma grande farsa, uma grande manobra, né? Porque vende aquela ideia de que poderia perder muito mais numa ação, mas tudo mentira, tudo feito para tirar dinheiro da Petrobras, atendendo às ordens da Lava Jato, destruindo a economia nacional, preparando a privatização da Petrobras. Os senhores viram então que só com a Petrobras, só com o que pagou de multa, já pagou mais até mesmo do que está recuperando para atender. E agora vamos ver outro absurdo dessa Operação Lava Jato, né? Que vai ser a venda da Embraer. Vamos ver o que segue aqui adiante. Reparem, senhores, como todas as nossas tecnologias, a Embraer que tem também um projeto feito por militares do ITA, do IME, coisas de altíssima relevância, o avião de primeira ponta, tudo vendido. Olha lá, o KC-390 que nós iríamos fazer, toda a tecnologia agora cooptada, usurpada
para atender esse período de sombras, de destruição da soberania nacional, da entrega nacional. O Brasil, que teve também o seu programa espacial afetado por uma explosão até hoje inexplicada, o Brasil que poderia já estar no clube dos lançadores de foguete de espaço, acaba de ceder a base de Alcântara ao governo oculto, ao governo... Vejam o que está na reportagem. Base de Alcântara. Brasil cede a Trump o melhor local do mundo para lançar satélites. É uma coisa extremamente absurda, né? A cessão de um enclave dentro do Brasil. É realmente algo preocupante o que estão fazendo com a soberania nacional. Vamos ver agora, senhores, a questão dos alimentos, do que está acontecendo depois da fusão da Bayer com a Monsanto e do controle. Reparem esta matéria que eu vou apresentar aos senhores. Observem como o agronegócio e os agrotóxicos, eles são importantes também, o controle. Ao contrário do que a gente imagina, de 30% a 35% de tudo que a gente exporta tem que pagar em tecnologias, em royalties, tudo isso, consumo indireto de agrotóxicos e toda uma estrutura feita para que essas grandes corporações controlem também a nossa indústria alimentícia. Os senhores então repararam que todo o sistema, o ar, os alimentos, a tecnologia atômica, a energia, o petróleo. E agora vamos para uma parte super importante que os senhores não acham na grande mídia. Quero convidar os senhores a ver a maior descoberta de todas. Vale muitas vezes, difícil de mensurar, a quantidade de vezes que essa descoberta é superior à do pré-sal. Vejam a matéria. Essa matéria é importantíssima, pois o aquífero da Amazônia é o maior reservatório de água do mundo. Essa é uma matéria recente que saiu agora em 2018. Razões para refletir sobre a água, toda a bacia hidrográfica aqui da Amazônia, vocês podem reparar agora aqui a importância. O nome é o SAGA, gravem esse nome, Sistema Aquífero da Grande Amazônia. Aquífero do chão, o SAGA. Ele pega toda essa região aqui gigantesca, pode abastecer de água por numa crise ambiental, numa crise hídrica, até mesmo numa guerra, até mesmo num período de pandemias. Ele pode abastecer. A gente tem água, mas o mundo não tem. Prestem muita atenção nisso e vejam o porquê do interesse na Amazônia. Vejam como tudo está interligado, senhores. O ministro colocado para cuidar da água, do meio ambiente, é ligado ao agronegócio e ao governo oculto. Então, toda a estrutura nossa, iniciada pela Lava Jato, passa pela entrega de todo o nosso patrimônio. Vejam essa matéria, senhores. Quando eu digo sobre o governo oculto das grandes corporações, a Nestlé, a Coca-Cola e outras grandes corporações mundiais, elas querem privatizar a água, tá certo? E para isso precisam quebrar a soberania dos países. E nada melhor do que a Lava Jato para dar início à quebra de soberania de um país importantíssimo como o Brasil. Senhores, em matéria recente, o INEP, um instituto de altíssima respeitabilidade, levantou os prejuízos causados pela Operação Lava Jato. São 142 bilhões de reais que saíram da economia e reduziu em mais de 100 bilhões o faturamento de empresas. Vejam a matéria.
A matéria, muito explicativa. Diz aqui sobre o estudo do INEP e a destruição da economia nacional feita pela Lava Jato. Essa é um dos motivos dessa força-tarefa estar funcionando a pleno vapor no nosso país. E de onde vem esse braço para destruir a soberania nacional, esse braço corrupto da Operação Lava Jato? É claro que vem do exterior. Né? No plano inicial, a ideia era transferir, derrubar o governo soberano da presidente Dilma, presidente que, com vários defeitos, mas pelo menos tinha uma política de soberania, e passar para os seus representantes que eram do PSDB. Eram José Serra, como está nas documentações do Snowden, que eu poderia, se tivesse tempo, também mostrar. Todo o esquema era montado, tanto que o Michel Temer, ao assumir, chama o PSDB para uma grande composição e, evidentemente, passariam o serviço para o Geraldo Alckmin e montariam toda aquela estrutura. Surgiu um atentado em Juiz de Fora, de uma pessoa que foi treinada primeiro para atirar, houve o treinamento de tiro, mas optaram por uma faca não serrilhada, uma faca limpa, que pudesse ferir pontiagudamente um candidato que naquele dia não tinha colete à prova de balas, quando nos outros lugares estava indo. Veja essa matéria interessante aqui. A professora Marilene Chauí, ela inteligentemente aqui, com muitos argumentos, faz a conexão pelos estudos e pela necessidade do FBI, do governo americano, de ter agentes em todo o mundo. Quem faz cursos lá e na Central de Inteligência Americana, eles têm que jurar lealdade e se comprometer. E vejam como é muito pertinente essa matéria aqui. Que faz a conexão do presidente do inquérito, o presidente da Força Tarefa, o doutor, na época, o juiz Sérgio Moro. O meu objetivo aqui é deixar tudo conectado, né? E dar a conclusão final, na nossa opinião, do que aconteceu. Então, a última matéria, poderia fazer muito mais, mas nesse último minuto eu vou convidá-los a ver o motivo dessa quebra de soberania do Brasil. Na nossa opinião, essa briga pela tecnologia 5G e o BRICS, que o Brasil participava, e hoje eles estão reunidos, agora, mês de junho, Rússia, China e vários países estão reunidos para discutir uma moeda única também, uma moeda alternativa ao dólar, que está em queda. E a tecnologia 5G vai tirar os Estados Unidos da vanguarda mundial. Portanto, senhores, haverá uma guerra não convencional. A guerra convencional não dá resultado, não haverá bombas atômicas explodindo, como alguns falam, mas haverá uma grande guerra comercial pela vanguarda. Nos próximos 20, 30, a próxima geração vai definir o futuro da humanidade e a mudança de eixo. O eixo multilateral, saindo do imperialismo americano para isso. E é fundamental para os Estados Unidos tentar se manter, resistir no topo da cadeia, ter o Brasil. Né? Eles não valorizam muito o Brasil, mas sabem que o Brasil é o país mais importante. Brasil, o sul da África, a África do Sul e a Austrália. São 3 zonas de retaguarda estratégica importantíssimas. A Operação Lava Jato trabalhou para quebrar a nossa soberania e agora está tudo revelado, como foi revelado a questão do Snowden. O Edward Snowden revelou toda a espionagem feita em cima do pré-sal nosso, revelou toda a influência internacional, aqueles documentos, tanto que o Snowden teve que ficar na Rússia, e agora o Brasil chegou a vez. Forte abraço, quem gostou dá o like, compartilhe, porque isso é importante. Forte abraço a todo mundo.